Olá, meus irmãos, meus amados. Nós estamos mais uma vez aqui nesse canal, nos comunicando com você através dessa Escola Bíblica Discipuladora. O canal Eu Amo Pibag Oficial é o nosso canal e nós estamos aqui trazendo mais uma lição do nosso curso Panorama do Antigo Testamento. Sejam bem-vindos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nós esperamos que hoje seja um dia de muito aprendizado, de muita inspiração do Senhor na minha e na sua vida. Deus abençoe-nos. Nós vamos orar nesse instante, iniciando esse nosso estudo, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos possa iluminar, para que possamos aqui aprender o que Ele deseja que nós aprendamos nesse dia e nessa noite. Meu Deus e meu Pai, obrigado a Deus por essa reunião dos teus filhos, ainda que seja virtual, mas a presença do Senhor se confirma onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Nós pedimos a direção do Senhor e que as palavras do teu Espírito Santo estejam em nossa boca, e nos ouvidos de cada irmão cheguem, ó Deus, a mensagem do Senhor, para que eles sejam edificados e possam crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que assim seja. Abençoe todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, aqueles que já são usuais, e em nome de Jesus o Senhor nos abençoe. É a nossa oração. Amém e amém. Muito bem, meus queridos. Curso Panorama do Antigo Testamento, nós estamos estudando hoje o livro de Miqueias. Miqueias, lembrando que nós estamos estudando os livros proféticos do Antigo Testamento, e nós já estudamos aqui sobre Amós, já estudamos sobre Isaías, já estudamos sobre Oséias, e agora nós vamos estudar sobre Miqueias. Bom, Miqueias, o nome significa quem é como Deus. É a mesma raiz do nome Miguel. Então, aí, quem é como Deus? Quer dizer, é uma exaltação a Deus, o próprio nome do profeta. Ele nasceu numa pequena cidade chamada Moraste, perto de Gate, e foi contemporâneo de Isaías, talvez também de Amós, de Jonas, vários outros importantes profetas daquela época. Ele viveu nos pregou também no Reino do Sul e no Reino do Norte. Tá? Ele era um camponês, um homem do campo, assim como Amós, e perdeu tudo que tinha, todas as suas terras. Por isso o tema da justiça social é um tema recorrente em suas mensagens, que advém que realmente Deus usa nossas experiências para revelar a sua palavra e a sua vontade. Ele pregou, então, no período pré-exílico no reino de Judá e contemporâneo à queda do reino do norte, o reino de Israel. Né? Então, Miqueias é o único livro do Velho Testamento que identifica Belém como o lugar onde Jesus ia nascer, o Messias. Está lá em Miqueias, capítulo 5, o versículo 2. Tu, Belém, Efrata, tida como das menores entre as milhares de Judá, né? De ti sairá o rei, o Salvador. Né? Então, meus queridos e meus amados, Miqueias é um livro extremamente interessante por conta de suas profecias, por conta do seu conteúdo. Ele vai pregar sobre o fim dos reinos do norte e o reino do sul, identificando por que eles acabaram ou estão sob ameaça de acabar, no caso do Reino do Sul. Então, o problema que ele identifica no Reino do Norte é o problema da idolatria. Ele justifica que o pessoal abandonou a Deus para seguir outros deuses e, por isso, eles foram condenados. O Reino do Sul, a semelhança também do Reino do Norte, o problema está agora centralizado na desigualdade social, na injustiça social, ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, explorados pelos ricos fazendeiros, comerciantes, os agiotas, e um governo corrupto. Os membros do governo são corruptos, os sacerdotes recebem propina, os juízes
recebem suborno e há muitos falsos profetas, né? Sobre essa questão dos falsos profetas, Miqueias ele já prega naquela época contra a teologia da prosperidade da época dele, né? E hoje você tem muito isso, profetas da prosperidade, pregam vida boa aqui, né? Naquela época a pregação era de vida pacífica, né? Você vai ter uma vida pacífica, ninguém vai conseguir derrotar Israel, porque Israel é de Deus e tal, aquela coisa toda, né? Então, essa pregação que visa apenas a segurança material aqui da terra e coloca falsas esperanças na população, né? Miqueias, capítulo 3, versículos de 5 a 7, expressa essa denúncia do profeta a respeito dessa pregação falsa, né? Ele ensina assim, ó, Miqueias capítulo 3, de 5 a 7. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz. Mas contra aquele que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Então, meus amados, você que é um estudante da palavra de Deus, interessado em aprender das Escrituras, você tem que rejeitar os falsos profetas. E a maneira de rejeitar os falsos profetas está aqui. Não se comprovam as palavras deles. As palavras deles não se comprovam. E é interessante que hoje tem pessoas que pregam, falam de uma coisa, depois aquilo não se cumpre e as pessoas continuam aí acreditando na pessoa e o cara continua com a cara limpa pregando do mesmo jeito, né? A gente vê, por exemplo, com relação a essa pandemia e muita gente lá no começo, né, fez profecia, anunciou jejum, convocou a nação e disse que esse vírus não ia matar ninguém aqui no Brasil, né? Não ia ser perigoso, que as pessoas deveriam ficar tranquilas e aí anunciaram coisas que não eram da vontade de Deus. Hoje está vendo aí mais de 150 mil mortos. Não foi realmente palavra de Deus dizer que o vírus não ia ser letal no Brasil, tá? Mas muita gente não está levando em conta esse tipo de fracasso na pregação desses falsos profetas e continuam a acreditar neles, né? No caso do Brasil, do tempo de hoje, as pessoas continuam curtindo suas publicações, compartilhando suas publicações. Então a gente tem que dizer um basta a isso tudo. Profeta que prega e a sua profecia não se cumpre, deve ser rejeitado pelos servos verdadeiros do Senhor. E sua palavra tem que ser suprimida no meio da igreja. Não deve ter oportunidade no meio da igreja. A não ser que se arrependam, como diz o texto da palavra de Deus sobre os profetas aqui no Antigo Testamento. Miqueias anunciava que Deus tem misericórdia e, apesar de estar pronto para julgar, ele também está pronto para perdoar aqueles que estão arrependidos e querem se desfazer daquela arrogância de profetizar falsamente, né? Então, Deus está sempre pronto para perdoar os pecados, né? Ele está pronto para julgar, mas também está pronto para perdoar as pessoas que se arrependerem e se voltarem para o Deus Altíssimo, né? Então, essa é a pregação de Miqueias, né? Ele tem esses temas de julgamento e de esperança. Ele prega contra os pecados dos líderes de Israel, dizendo que eles resultariam na destruição de Jerusalém
mas também prega que o Pai Celestial ouve as orações de seus filhos e que Jesus Cristo é um advogado e a luz para todos os homens. Então, julgamento e esperança. Sim, Deus, assim é Deus. Ele julga os homens, mas dá oportunidade para se arrepender. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Infelizmente, as pessoas negam o julgamento de Deus, acham que Deus vai sempre passar a mão na cabeça, e a longanimidade de Deus, Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem, não quer dizer que Deus não liga. Deus vai sim julgar. Não negue o julgamento de Deus, não negue o julgamento do Senhor. Ele é seu dono, ele criou tudo. Então, ele tem o direito de nos julgar. Ele tem o direito de cobrar da gente. E se você não está de acordo com os padrões de Deus na sua vida, arrependa-se. Arrependa-se. Nós podemos aprender sobre essa oportunidade de nos arrepender e ter essa esperança de que o nosso Pai está pronto para perdoar. Podemos aprender, então, sobre o desprezo do Senhor pelo mal, mas também podemos aprender sobre sua misericórdia por aqueles que retornam à retidão. Então, essa mensagem simples de Miqueias era contundente mesmo. Ele foi muito expressivo, foi realmente lá na ferida do povo e das autoridades e denunciou com a sua palavra, ainda que muitos o criticassem, mas ele permaneceu firme na sua mensagem. Então, ele anuncia a Israel um tempo de paz, né? Que em Miqueias, capítulo 4, versículo 3, Miqueias 4, versículo 3, diz assim: e julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha, meus amados, esse é um dos versículos da mensagem mais importante de Miqueias, quando ele anuncia a paz. Um tempo de guerra e de aflição por causa da guerra, o povo de Israel aqui vivia aflito, oprimido mentalmente pelo que podia estar acontecendo ao seu redor. Viram o reino de Israel caírem e estavam no meio de uma disputa geopolítica entre grandes nações, como o Egito e a Mesopotâmia. E agora, né? Nós vamos ser também derrotados por esses exércitos poderosos que virão contra nós. Então, o povo estava cansado da guerra e da ameaça de guerra. E às vezes nós também estamos assim. Às vezes a gente nem está passando por grandes problemas, mas estamos preocupados em passar por esses problemas. Você está empregado, mas está preocupado em ficar desempregado. Você tem família, mas se preocupa em sua família se desfazer. Você tem filhos, mas se preocupa em seus filhos se perderem no mundo. Você tem uma vida espiritual, mas tem medo de pecar e de cair e de se desviar da palavra de Deus. Então, isso tudo gera uma angústia muito grande. E a gente tem que ter a segurança nas promessas do Senhor. Para o povo de Israel, há uma promessa de paz. Deus vai pegar as espadas, as lanças do inimigo, vai transformar em enxada, pá, foice. Ele vai criar uma sociedade em que ele será o governante, o rei, um Deus de justiça e misericórdia, um tempo sem dominação, sem opressão, sem guerras. Ao invés de armas de guerra, instrumentos de trabalho, organização, cuidado com a natureza, para produzir alimentos saudáveis para a vida. Assim é a promessa de Deus para Israel. Guerra jamais. Guerra jamais. E assim como Deus tem promessas para Israel, Deus também tem promessas para nós nos tempos de hoje. As angústias que nós passamos aqui, sob as ameaças das situações do mundo, das crises do mundo, crise de saúde, né? Crise sanitária, crise econômica, de desemprego, de diminuição da renda, de carestia dos preços. Todas essas crises realmente acontecem, mas Deus tem uma promessa com a gente. A promessa do céu. A promessa de um reino
onde nós não vamos mais precisar de dinheiro para comprar nada, né? Nós não vamos precisar nos preocupar nem com moradia, porque Deus está preparando um lugar para nós nesse paraíso, né? Nesse lugar celestial. Nós não vamos preocupar com doença, porque o Senhor é a cura das nações. O Senhor é a cura definitiva para todas as epidemias, para todos os vírus. Deus vai eliminar isso, a raça humana não será incorruptível, nós nem envelheceremos, não seremos mais consumidos pelo tempo, porque o nosso Deus vai estar presente em nosso meio. Então, meus queridos, nós temos promessas. Nós temos promessas e devemos sonhar com isso. Se a nossa esperança, o nosso coração deve ficar tranquilo hoje, ainda que coisas terríveis aconteçam no mundo. Nós vamos ter esperança no Deus que promete. No Deus que promete. Então, inspirados nessa ação de Deus, nós vamos pedir ao Senhor da vida que desperte em nós um desejo de sermos profetas de justiça, do direito, da misericórdia de Deus. Olha, nesse mundo de tantas coisas incontroláveis do ponto de vista humano, só Deus para ser esperança de todas as pessoas. Nós vivemos hoje num tempo, por exemplo, de eleições, e muita gente deposita firmemente as suas esperanças em um nome político, em um candidato, né? E lutam por ele, e tem toda uma garra naquela questão, mas nós devemos saber que todos os homens são falhos e não há esperança definitiva nos homens. É claro que sempre existirão governos melhores e governos piores. Sempre existirão governos que vão dar paz e governos que vão gerar o tempo todo tensão. Sempre existirão governos de prosperidade e governos de miséria. Mas nenhum governo desse mundo vai resolver os problemas completos da humanidade. Você tem que colocar sua esperança em Deus, em Jesus e na eternidade como sua única esperança. Sua única esperança. Que na nossa caminhada nós possamos ser profetas do Senhor, anunciadores do Senhor. Há um chamado para isso. Assim como Deus chamou Isaías e perguntou: quem enviarei, quem há de ir por nós? Assim também Deus chamou Amós, Deus chamou Miqueias, lá da sua vida de camponês, da sua vida da roça. Vem para cá, vamos ser profeta. Deus está te chamando também lá do seu comércio, do seu cargo público. Deus está te chamando da fazenda. Deus está te chamando do serviço doméstico. Deus está te chamando dizendo: vem, eu quero te transformar num profeta que anuncia o reino, que anuncia as promessas de esperança. Jesus, meus amados, quer que você seja um profeta do Senhor. Que em nossa caminhada nós possamos dar continuidade à missão de Jesus e unir nossas forças na construção do reino de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Tenha um final de semana realmente abençoado na graça e na paz do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, ó Deus, por esse estudo, e eu te peço, ó Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor estejam em cada lar. Que, ó Deus, a doença se esvaia, ó Deus, que nós possamos estar, ó Deus, livres, ó Pai, de toda doença, de toda ameaça. Cura, ó Deus, os teus filhos, tanto, ó Deus, do corpo, quanto da mente, quanto do espírito. E dá-nos, ó Deus, um coração agradecido para te adorar, para te louvar. Só nos inspira, ó Deus, esse final de semana nós possamos estar em tua casa, buscando o nome do Senhor, nos entregando ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor esteja com você. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, e que todos nós possamos estar cada dia mais crescendo na palavra do Senhor. Amém.